que seria uma revitalização, né? Revitalização são igrejas que estão, às vezes, tá passando por um período difícil, né? E aí a gente vem ajudar aí, como se diz, a apagar o fogo, né, o incêndio, ou são igrejas que passaram por um momento difícil, estão num momento aí de reestruturação, então a gente ali vem ajudar a trabalhar com a cura, né, trabalhar ali com acompanhamento das pessoas e da igreja, da própria história da igreja, e também a revitalização é aquela igreja que praticamente está quase fechando, né? Já está ali com vários problemas ou várias situações que acontecem. Contagem regressiva, né? E é interessante que algumas pessoas, às vezes no Brasil, algumas pessoas podem falar assim, as igrejas na França precisam de revitalização por causa, sei lá, de um problema, por causa de um pecado, por causa de uma crise. E eu tenho visto hoje que, embora eu não vou falar nisso agora, né, nesse momento, mas já vou lançar assim, que um dos problemas também que tem de revitalização na França são igrejas que são em cidades pequenas. Porque antigamente, na França, muitas igrejas evangélicas começaram em cidades pequenas, né? Só que hoje o que acontece? Hoje, como a gente fala, os jovens, eles não ficam mais nas cidades pequenas, né? Antigamente, os jovens ficavam, casavam, se tudo ficava por ali. Hoje não, hoje os jovens vão procurar emprego, vão fazer a faculdade, vão em outros lugares e acabam saindo. Então, essas igrejas acabam sofrendo com muita falta de jovens, né? Então fica aquelas pessoas mais velhas naquelas cidades pequenas, então isso acaba também sendo aí algo crítico, né, para essas igrejas. Mas eu acho que o interessante é abordar também porque não só esse ponto que eu disse para vocês que estão o sociocultural, mas às vezes problemas da realidade espiritual na Europa, né? Eu acho que é interessante. Eu gostaria de passar a palavra para o Simeão. Não sei se o Simeão, você trabalhou, você é pastor. Não sei se você trabalhou com uma igreja em período da revitalização ou pode acompanhar algum colega pastor nesse cenário. Olha, na verdade, aqui na França, em 2010, a primeira vez que nós viemos para cá, para cuidar de igreja, foi para justamente revitalizar uma igreja. O pastor estava enfrentando dificuldades, aconteceram uns problemas pessoais e ele não podia continuar assumindo a igreja. E para a igreja não fechar, eles fizeram apelo ao ministério nosso lá da Guiana Francesa, pedindo ajuda, entregando o ministério para, no caso, a igreja, para o nosso ministério. E então eu fui enviado para cá, né? Eu era bem jovenzinho, tinha 26 anos. Foi a primeira igreja que eu assumi. E, no caso, foi complicado, porque a igreja já enfrentava umas dificuldades e por causa do que aconteceu, né, com a liderança e tudo, então foi bem difícil, foi uma barra. Mas, ou seja, desde 2010, agora já estamos em 2024, já fazem praticamente 14 a 15 anos que nós damos apoio a outros ministérios. E aqui na França acontece um fenômeno, né? Como vocês falaram agora, que os jovens estão saindo das cidades pequenas, estão indo para as cidades grandes, e às vezes os trabalhos que existem nessas cidades pequenas precisam de apoio. Só que nem sempre a gente vai suprir a expectativa da igreja local, né? Às vezes a igreja local espera um pastor mais avivado, outros querem um pastor mais centrado, mais, no caso, como se fosse um mestre para ensinar. Ou seja, às vezes é difícil alcançar a expectativa das pessoas, mas nisso a gente vai se adaptando e, com certeza, cada igreja, cada caso é um caso.